Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. De novo, eu sou Rodrigo Sevilha e este é o livro das alegações. Hoje nós vamos ler um texto aqui que se chama A História Serve para a Salvação dos Eleitos. Eu vou explicar por que eu decidi falar sobre esse tema. Então, logo no começo já tem a origem do problema, da questão. Ouvi recentemente de certo tomista renomado no país que a história serve para a salvação dos eleitos. Aliás, esta afirmação foi repetida mais de uma vez em circunstâncias diferentes, em conversas diversas. Então é o seguinte, um determinado autor aí famoso, autor e professor de cursos e livros sobre o tomismo, a filosofia de Tomás de Aquino, ele, em vídeos diferentes, falando com as pessoas sobre temas diferentes, ele voltava nesse ponto, porque a história serve para a salvação dos eleitos. E o que dava a impressão nítida para mim é da justificativa da história humana, até no sentido de uma antropodiceia, ou seja, essa coisa aqui, nesse mundo, essa história, ela tem que continuar porque existe um processo de salvação dos eleitos, ou seja, daqueles que vão confiar no amor de Deus, vão aceitar o amor de Deus. Eu não sei exatamente o que ele é. Bom, ele é católico, então ele deve ter as crenças particulares dele lá com relação ao que é a salvação. Mas ele acredita que é um processo que, para acontecer, justifica o transcurso desta história que nós estamos vivendo. E esse é o tema da conversa de hoje. Eu achei muito interessante porque ele falou várias vezes isso. Eu falei, nossa, olha só que coisa interessante nessa insistência nesse ponto, Muito bem. Gosto da lógica do serviço da existência contingente para a realização de uma causa final superior. E uso o tempo todo esse tipo de lógica. De fato, tudo o que é material e eficientemente causado o é para a realização das causas formal e final, de acordo com a designação de um decreto transcendente. O Logos divino chama todas as coisas a existir para um propósito bem designado e dentro de uma ordem bem definida. Ou seja, eu estou dizendo que eu não tenho problema nenhum com a premissa fundamental da ideia de que a função da história é a salvação dos eleitos pela lógica básica desse raciocínio. A lógica básica desse raciocínio é que tudo o que acontece na esfera da contingência, dos fatos temporais, históricos, acontece por uma razão divina que determina esses acontecimentos ou permite esses acontecimentos por um projeto que Deus tem. Então está tudo justificado pelo arbítrio divino. A lógica básica eu concordo, não tenho problema nenhum. Pelo contrário, eu uso ela o tempo todo. Dito isso, não posso concordar tanto com a colocação do referido tomista, ou pelo menos não totalmente. Realmente há uma função soteriológica na história deste mundo presente, como na de qualquer outro mundo que exista em condição análoga, isto é, para a definição da liberdade de aceitação ou rejeição do amor divino. Então, lembrando, é preciso haver uma história contingente, um transcurso de tempo como o que nós temos neste mundo aqui. É preciso que haja este tipo de experiência para que algumas criaturas livres, algumas almas livres ou algumas mônadas livres usufruam do seu poder de aceitar livremente ou recusar livremente o amor de Deus. Ok? Eu aceito isso, eu entendo perfeitamente esta lógica. Aliás, isso é muito bom. O entendimento espiritual disso é um recurso excelente da nossa vida espiritual. E eu, até num vídeo recentemente aqui no canal, expliquei sobre isso, quando eu falei da Eleutério-Odisseia. Tá? Então até aí tudo bem mesmo. Porém, a história deste nosso mundo em particular não decorre somente do arbítrio divino que determinou o campo de ação da liberdade humana. Esta liberdade humana já se manifestou ancestralmente na forma de uma traição fundamental, que já foi bem localizada até mesmo pela tradição religiosa, o pecado original. E em decorrência dessa ruptura, com o gesto de aliança a partir da vontade do Criador, foi decretada uma também muito bem definida e ainda vigente maldição
contra a usurpação do erro humano, da busca da emancipação do amor do eterno. E eis o nosso problema. Do jeito que se propõe, parece que é Deus quem deseja mais almas... Parece que é Deus quem deseja que mais almas se encarnem neste estado decadente e amaldiçoado. E não justamente os descendentes daquela traição ancestral que reproduzem com seus atos e por sua responsabilidade o mesmo gesto de desobediência de seus pais. Esse gesto é o que sustenta a justiça do próprio estado de queda, do qual cada nova geração nascida, sem defesa, inocentemente, é obrigada a participar. Então aqui eu estou respondendo a essa questão de que a história é necessária para a salvação dos eleitos, dizendo o seguinte: é necessário em que sentido? É necessário no sentido lato, no sentido amplo, ou seja, alguma história num mundo em que haja alguma liberdade para o mal é necessário para que exista a salvação dos eleitos. Perfeito, perfeito. Mas aí eu pergunto para você, a história deste mundo aqui, em particular, a continuidade da história deste mundo, através de gerações que vão encarnar a partir do pecado original reproduzido pela ancestralidade dos primeiros pais que traíram Deus, isso também é necessário? Não é. Não é. Não tem a mesma necessidade. Por quê? Porque isso já é decorrência do ato humano de decidir livremente o que fazer com o que o arbítrio divino determinou. Então o arbítrio divino nos determinou existir com a liberdade de tomar uma decisão pelo bem ou pelo mal. Confiar no amor de Deus ou trair o amor de Deus. Ok? Só que a decisão de reproduzir o pecado original, como os nossos pais fizeram, já é uma decisão secundária a essa determinação divina. Ou seja, Deus não mandou você ter filhos como os seus pais tiveram, desde Adão e Eva. Isso quem fez foi você porque você quis. E você tem que responder por isso livremente. Você não pode dizer que os seus filhos tinham que nascer neste mundo, sob a maldição, sob a decadência, sob a queda, porque isso era fatal. Não era fatal coisa nenhuma. Você fez isso porque você quis, e eles nasceram porque você quis. Você, que eu quero dizer, os pais de quem nasceu. Deu para entender? Então, esta história em particular não era necessariamente assim. Por quê? Aí nós caímos no mesmo problema da morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo tinha que morrer? Não. Ele foi assassinado por pessoas mentirosas. Por acusadores mentirosos. Por assassinos. Ele foi assassinado. Não foi a justiça. Jesus não tinha que morrer. Da mesma forma, nós não tínhamos que nascer nesse mundo. Foram os nossos pais que fizeram isso. E a responsabilidade é deles, não é de Deus. Eles não podem jogar em Deus e falar, não, foi Deus que mandou. Você fez porque você quis. Dá para entender o significado espiritual disso? Deu para entender a história, o significado espiritual do que eu estou falando? É super importante isso daqui. Então, esta história em particular, que continua acontecendo com a descendência que veio do pecado original, esta aí você não pode jogar nas costas de Deus. Dizer que foi Deus que mandou. Deus deu a liberdade, foi o homem que fez o que quis com essa liberdade. Então isso aí tudo é responsabilidade do homem. A história em geral foi um arbítrio divino que nos deu a liberdade para decidir. Como ainda nos dá a liberdade a cada nova geração. A decisão de perpetuar a história deste mundo amaldiçoado e decaído é uma decisão que cai nas costas de quem tomou a decisão de perpetuar as gerações no mundo amaldiçoado. Então não tem essa de dizer, a continuidade da história é para a salvação dos eleitos. A continuidade desta história em particular, da descendência da traição contra Deus, da usurpação contra Deus, do pecado original, essa história está nas costas do homem. Assim como está nas costas do homem a traição contra Jesus Cristo e o assassinato dele. Você não pode dizer que Jesus Cristo tinha que morrer. Que ele tinha que morrer do tipo do decreto divino que nós não tínhamos escapatória. Porque se fosse assim, os caras que mataram Jesus exerceram a justiça. Eles não exerceram a justiça. Eles exerceram... Falo tudo enrolado agora.
Perdão. Eles exerceram a maior injustiça que jamais houve. Dá para entender? Então o homem tem que começar a assumir a responsabilidade. Gente, nós temos que começar a assumir a responsabilidade pelo que a gente faz, pelo que a gente acredita. Não dá para ficar jogando nas costas de Deus. Não, porque nós temos que ter filhos no pecado original. Não tem jeito. Tem que ser assim, porque é a história para a salvação dos eleitos. Jesus não tem jeito. Ele tem que morrer na cruz. Ele tem que morrer. Nós precisamos do sangue dele, senão nós não vamos ser salvos. Parem de jogar nas costas de Deus a responsabilidade que é sua. É você que quer ter filhos, assim como é você que pede pelo sangue de Jesus. Porque você não quer confiar só no amor de Deus. E essas duas coisas, aliás, estão conectadas. O amor de Deus é o suficiente. Não precisaria nem ter o pacto Ouroboros, o pecado original, e nem precisaria Jesus morrer na cruz. Ele poderia ter sido reconhecido como Rei dos Reis. Era isso que ele merecia. E merece até hoje. Ser reconhecido como quem ele é. O nosso Senhor. Ele não tinha que morrer coisa nenhuma. Tinha que ser honrado como Filho de Deus. Foi isso que aconteceu com ele? Não. Assim como é isso que acontece com as novas gerações? Não. Elas não são poupadas de nascer num mundo decaído, amaldiçoado. Elas continuam sendo forçadas a nascer aqui. Isso é responsabilidade de Deus? É Deus que quer isso? É Deus que quer o pecado original para salvar os eleitos? É Deus que quer que Jesus morra na cruz para que a gente se salva pelo sacrifício do sangue dele? Pelo amor de Deus. Eu vou continuar aqui, senão vou ficar mais irritado. Onde eu parei? Tá. Assim, quando ouvimos a justificação das coisas presentes neste mundo, isto é, das mais variadas formas de sofrimento humano, tal situação é colocada na conta dos planos divinos, como se Deus tivesse que fazer uso de toda a miséria e loucura humana para a salvação dos seus. Quando a verdade é que o ser humano é que ainda requer a experiência da vida na traição e usurpação, como seus pais, para alcançar o completamento da experiência espiritual diante de Deus. Ou seja, eles querem continuar experimentando o mal diante de Deus. Eles não querem renunciar ao mal. Eles querem continuar tendo essa experiência. É uma decisão humana, livre, responsável, não muito consciente, mas responsável. De qualquer forma, é responsável porque a consciência era possível, né? Então não dá para dizer que as pessoas sabem o que elas estão fazendo, não sabem. Por isso que Jesus falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, mas deveriam saber, né? É preciso desmontar e desmoralizar completamente essa narrativa trágica e fatalista que entende como inevitável o presente estado de coisas neste mundo, pois esta é uma fuga muito conveniente e covarde da realidade de que o ser humano é o responsável pelo seu arbítrio, pela produção e perpetuação de todo o mal. Isto não deveria jamais entrar na consideração de uma necessidade divina, o que é indigno e desonroso perante a santidade do Criador, assim como é indigno da santidade de Jesus dizer que ele tinha que morrer. Quem tem necessidade da experiência do mal é essa raça maldita de traidores e mentirosos, que ainda hoje continua debitando da economia salvífica de Deus aquilo que deveria pesar apenas sobre as suas próprias costas, como aliás acaba pesando por força da justiça do decreto da maldição. Ou seja, de certo modo, por que o decreto ainda está aí, né? Deus a qualquer momento poderia revogar a maldição. Ou seja, doença, envelhecimento, morte, acidentes, violência, tudo no mundo que tem de ruim, tirania, opressão, roubo, miséria, fome, tudo de ruim que tem no mundo, Deus poderia a qualquer momento revogar a maldição e abençoar o mundo inteiro, para acabar com tudo isso. Aliás, é isso que ele quer fazer, não é? Ou não? Quem que está impedindo ele? É ele mesmo que está se impedindo de fazer isso? Não, é o ser humano que continua fazendo mal e provocando como consequência a necessidade espiritual da maldição para limitar o poder do mal. Então olha como o ser humano é insano, o ser humano é insano. Realmente, desde o pecado original, a nossa raça humana, ela ganhou afinidade com os demônios, porque isso é do inferno. Quem vê as coisas dessa forma é o diabo, é o demônio. E é infernal essa visão humana. Coloca nas costas de Deus o pecado original. Então nós temos que continuar praticando o pecado original porque Deus quer isso. É Deus que quer, não sou eu que quero. É Deus que quer. E aí chega e fala, não, Jesus, nós precisamos derramar o sangue dele.
Ele precisa morrer por nós, senão como nós vamos nos salvar? Deus precisa desse sangue para que a gente seja salvo. Não é? Você entende a insanidade da nossa raça? A gente precisa se libertar dessa mentira, entendeu? Bom, eu já decidi libertar a minha descendência disso. E aí eu confio que Deus me liberte. Né? Porque eu não tenho poder de fazer isso. Eu tô aqui já, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer é dar o testemunho melhor que eu puder aqui para vocês. E aí a gente vive bem com Deus e acabou. Por idolatria masoquista do sofrimento, por exemplo, no símbolo da cruz cristã, ou na idolatria naturalista da animalidade humana, ou qualquer outra, nossos irmãos continuam omitindo seu dever de consciência e responsabilidade. Preferem se comparar a animais, escravos e mercenários, do que assumir o chamado à dignidade da eleição filial do amor de Deus. E no maior descaramento depõem contra o amor divino, dando testemunho das trevas que lhes são peculiares, confundindo propositalmente o que Deus quer com o que Deus permite. Essa é a chave do negócio. A história atual deste mundo, com as novas gerações que continuam vindo ao mundo, como necessária para a salvação dos eleitos, é uma decisão humana. Não é desejo de Deus, mas é permissão de Deus, porque Ele nos deu a liberdade para decidir que seja assim. Deu para entender? Convenientemente, o ser humano faz o que ele quer, e aí diz que não é Deus que quer, porque senão não seria possível. Não. A sua liberdade é que é possível. Deus defende a sua liberdade porque Ele te ama. E você continua fazendo más escolhas. E Deus não deixa Ele te amar por causa disso. Deu para entender? Mas você entende? Deus permite o mal. Ele não tem aprovação do mal. Deus nunca aprovou o mal, nunca desejou o mal. Ele permitiu isso para que a gente tivesse a oportunidade de buscar o bem. Mas se a gente continua buscando o mal, isso é problema nosso, não é dele. Se questionassem a qualquer momento o que Deus quer mesmo, veriam no Filho de Deus, encarnado Filho do Homem, o seu exemplo de vida perfeito e acabado. Uma alma humilde e mansa, despretensiosa, separada da mistura do mundo, ansiosa apenas para o retorno à perfeição no seio do Pai. Isso, obviamente, não tem nada a ver com as formas de poder neste mundo, seja familiar, econômico, militar, político ou cultural. Ao contrário, é a renúncia de tudo isso, ou seja, Jesus renunciou a toda forma de poder neste mundo decaído e amaldiçoado para voltar ao seio do Pai. E é isso que Ele quer que a gente faça. Porque nós precisamos de uma nova terra, onde vai existir mesmo a justiça verdadeira de Deus. Porque esse mundo aqui, que foi amaldiçoado como consequência da traição dos nossos pais, esse mundo tem que ser destruído. Deus já decretou isso. Então Jesus, quando Ele finaliza o serviço dele aqui e fala, eu vou embora, eu vou deixar com vocês o meu espírito para vocês continuarem, né, dando o testemunho da verdade, Ele vai embora. Ele vai embora para o seio do Pai. Você entende? Ficar aqui não é o que Deus quer. Por que as pessoas não só elas querem continuar aqui, mas elas querem ter uma descendência que continue aqui. Ainda vai falar que é porque a história é para a eleição dos eleitos. Puta que pariu. Puta que os pariu. É isso que eu tenho a dizer. Me desculpe o palavrão. Jesus renunciou a todos esses poderes aí que os seres humanos continuam. Eu quero ter esse poder. Não falta nada a um cristão que queira cair em si, ainda menos a um tomista cujas luzes da razão natural já lhe deram um privilégio maior ainda para aproveitar a oportunidade de assumir a verdade das coisas. Será possível que aqueles que se dizem amantes da verdade possam começar a desejar de fato o objeto do seu amor? Ou os filósofos, eles amam a verdade que convém a eles? A história serve sim para a salvação dos eleitos, mas não porque Deus quisesse que esta história fosse assim, e sim porque não deram outra chance a Ele, e o traíram desde o começo, forçando o seu amor ao gesto mais extremo de misericórdia, como fazem até hoje. Desde a primeira geração, a nossa raça errou, não satisfeita com a sua rebeldia, repudiou todo o testemunho verdadeiro que viesse da palavra de Deus, assassinou cada profeta do Senhor e finalmente completou a sua medida com a injustiça contra o próprio Cordeiro de Deus, assassinando Jesus Cristo. Essa é a nossa raça. Traiu
no princípio, continuou traindo e recusando a palavra de Deus, mataram todos os profetas, e aí quando o Filho de Deus se encarnou na carne, neste mundo aqui, mataram ele. Essa é a nossa raça. Pois bem, o Cordeiro está voltando como leão para praticar o último gesto de misericórdia que é possível para com essa humanidade, que permanece lhe traindo obstinadamente, dizendo que essa traição é a própria vontade do Senhor. Essa é a mentira mais pérfida que tem, né? Os caras traem a Deus, praticam o mal e dizem, foi Deus que quis. Então ele está vindo. Ele vai salvar o seu resto que lhe pertence e então exterminar completamente tudo o mais que não lhe tem serventia. Então veja só. De um jeito ou de outro, cedo ou tarde, esse pessoal que acredita que Deus tem necessidade do mal para fazer o bem, esse pessoal vai ter que se arrepender, entendeu? Cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, esse pessoal vai ter que se arrepender disso daí. Eles vão ter que, em primeiro lugar, reconhecer que o pecado original não era um desejo de Deus, foram os nossos pais que fizeram isso, porque quiseram, e a responsabilidade é deles. Tá? E vão ter que reconhecer também que a morte de Jesus foi um desejo humano, não divino. O Filho de Deus queria que fosse feita a justiça, e a justiça era o reconhecimento dele como Rei dos Reis. Para ele salvar o mundo, purificar realmente o mundo e fazer a justiça. Então Jesus, obviamente, sabia de tudo isso. Ele não teve nenhuma surpresa, né? Ele sabia o que ia acontecer. Porque ele já conhecia o ser humano, ele é o Filho de Deus, ele já sabe de tudo, ele é eterno como o Pai. E o que ele disse, né? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam impedido que os judeus me matassem. Então é isso que você tem que pensar. Se o reino de Jesus não é deste mundo, por que ele tem a necessidade desta história, deste mundo para a salvação dos eleitos? Faça aí esse questionamento, tá bom? Eu tive que fazer esse vídeo, veja só, eu tenho uma pauta aqui no livro das alegações que é enorme. Mas eu tive que interromper, eu faço isso o tempo todo, né? Tem uma pauta lá, quem quiser vai lá no meu site e vê a pauta, tá lá. Um monte de coisa, um monte de assunto. Mas eu às vezes interrompo para falar de outros assuntos antes, porque eles são importantes. Porque eu vejo alguma coisa e falo, eu não posso deixar de falar, eu quero falar quando as coisas estão fresquinhas na minha cabeça, entendeu? Então eu vi esse senhor, que parece ser uma boa pessoa, não tem nada de ruim para falar dele, nem quero falar mal dele, o objetivo não é esse. Parece ser uma boa pessoa e parece ser muito bem educado, muito bem informado, estudioso, um filósofo tomista e tal. Mas ele várias vezes, em vários vídeos, ficava falando isso. E eu não conseguia deixar de prestar atenção no que ele está falando o tempo todo. Insistindo. Não, porque esta história é para a salvação dos eleitos. Essa história é para a salvação dos eleitos. Essa história é para a salvação dos eleitos. Aí eu falei, peraí, agora eu vou ter que lidar com essa porcaria dessa frase. Eu vou ter que lidar com isso, que o cara não para de falar nisso. E se ele não para de falar, é porque isso para a consciência dele é importante, ele tem que o tempo todo estar trazendo essa justiça da história para a salvação dos eleitos. Você entende como é que é? Nós somos seres humanos, nós estamos afetando uns aos outros. Eu estou falando aqui, eu estou afetando quem está assistindo. Assim como eu assisti os vídeos desse senhor, e ele me afetou também. Ele ficou toda hora me dando esse testemunho de que a história é necessária para a salvação dos eleitos. Essa história é necessária para a salvação dos eleitos. Isso aí me oprimiu. Eu falei, eu preciso entender isso aí. Porque para mim não está claro, não. Como eu falei, a lógica básica eu entendo. Toda a história, de qualquer mundo que seja, dos muitos mundos possíveis, toda a história tem que ter uma função espiritual. Até aí tudo bem. Mas por que esta história é necessária? Eu tive que destrinchar e foi o que eu fiz no vídeo de hoje. Tá? O texto está lá no meu site, quem quiser saber vai lá. Quem tiver dúvidas, por favor, coloque as suas dúvidas aí, suas perguntas nos comentários do vídeo do YouTube ou manda e-mail para mim, ou quem é do grupo do WhatsApp pode mandar mensagem no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.